Olá, maravilhosas! Como vocês estão? Quem não conseguir entender o que eu falo, terá a legenda aí para vocês lerem, tá certo? Hoje, como prometido, a tia vai falar sobre os artigos, os primeiros artigos, os artigos que falam sobre a violência doméstica em si. Bom, são os artigos iniciais, né? E o sétimo, que também é inicial, né? Porque é o sétimo apenas. Bom, mas o sétimo, em especial, ele tem assim, né? Os conceitos todos dos crimes. Então ele é especial por isso, porque ele conceitua os crimes, que você vai saber em que tipo de violência você pode estar encaixada, sofrendo, tá certo? Vamos lá para o artigo 1º, só para conceituar a Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006. Mas ela foi atualizada em 2021 pela Lei 14.149, 2021. Bem aí, né? Em vista do que ela foi criada em 2006. Essa atualização que eu citei sobre a nova lei de 2021, ela veio especialmente aí para atualizar certos incisos do artigo 7º. Bom, porque eles poderiam melhorar a criminalização dos agressores de mulheres. Vamos ao conceito do artigo 1º. Esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Como vocês perceberam, a lei ela é forte, ela tem bastante base. O que falta mesmo muitas vezes, são a denúncia da mulher que sofre a violência e a efetivação governamental, que ainda não é como deveria ser. Apesar de haver tratados e mais tratados sobre violência contra a mulher. Eu li para vocês saberem do que se trata e como foi embasada toda essa lei, de onde vem e em que embasou até chegar aí na violência doméstica da Lei Maria da Penha. O artigo 2º também creio que é bastante importante, porque fala também aí sobre continuação do conceito, né? Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, isso significa que a lei vale para as mulheres, tanto mulheres trans como mulheres gays, mulheres que gostam de outras mulheres, que vivem com outras mulheres. Se estas mulheres sofrerem violência da sua companheira, que fique claro, da sua companheira, esta lei também é aplicada. Continuando, vale qualquer tipo de renda, cultura, nível educacional, idade, religião. Todas essas mulheres gozam de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Acho que vale a pena também seguir com o artigo 3º que diz: serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O parágrafo 1º desse artigo 3º diz: o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A lei está bem clara aí, né? Parágrafo 2º deste artigo 3º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, Caput é o artigo
3º, no que diz o artigo 3º. O artigo 4º diz: na interpretação desta lei serão consideradas os afins sociais a que ela se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Vamos aí já para a próxima fase da lei, que é muito importante, que é o capítulo 2º da violência doméstica e familiar contra a mulher, capítulo 1º, disposições gerais. Para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero e que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial. Esta alteração é da Lei Complementar 150 de 2015. E seguindo aí, inciso 1 do artigo 5º diz: no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Ou seja, se a pessoa vive ali dentro da casa, independente de que tipo de convivência tenha, ela faz parte do âmbito familiar. Então, ela sim poderá ser punida pela Lei Maria da Penha, se assim infringir um dos incisos do artigo 7º, que falarei logo adiante. O inciso 2 do artigo 5º diz: no âmbito da família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são considerados aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ou seja, qualquer pessoa que esteja ali. Quando diz vontade expressa, que ela esteja vivendo dentro da casa, significa que se ela praticar contra um membro daquela família, membro, mulher, criança, idosas, uma violência contra essas pessoas, elas terão que pagar aí por meio da Lei Maria da Penha. Pularemos desse artigo 5º direto para o parágrafo único deste artigo 5º. As relações pessoais enunciadas aí neste artigo, que é o artigo 5º, independem, a gente vai bater nessa tecla sempre, independem de orientação sexual. Ou seja, mulheres gays e mulheres trans e mulheres que se declarem mulheres, que se considerem mulheres, elas sim sofrem violência doméstica da Lei Maria da Penha. Agora sim, adentraremos ao mais importante, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, do artigo 7º, que eu disse que falaria nesta aula aqui, que é muito importante. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os incisos são de 1 a 5, são 5 formas de violência que a mulher pode sofrer e estão previstas na Lei Maria da Penha. Aqui, nesta aula e neste curso, eu não falarei do feminicídio, quem sabe em um futuro, em um curso posterior, mas aqui só são as violências contra a mulher que estão no artigo 7º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5, ademais do artigo 147b do Código Penal, recentemente inserido no Código Penal para defender as mulheres fora do âmbito familiar, estando ela no trabalho, na rua, na compra, no supermercado, em qualquer lugar que ela sofrer violência em razão de ser mulher, ela pode acionar o artigo 147b do Código Penal. Mas agora vamos lá para o artigo 7º, inciso 1. O inciso 1 fala da violência física. Esta é a mais conhecida de todas as mulheres e de homens. Inclusive, existem alguns homens por aí que consideram violência apenas aquilo que deixa marcas, ou seja, a violência física, a do inciso 1. E não é bem assim. Vou mostrar isso. Vamos para a leitura do inciso 1. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física e a saúde corporal da vítima. Ou seja, qualquer coisa que ofenda a saúde corporal de uma mulher ou de qualquer pessoa de orientação sexual mulher é violência física contra a mulher. Você poderá acionar, sempre lembrando que tem que haver provas. Você pode levar isso
a uma delegacia especializada de violência doméstica levar isso e basear-se isso no artigo 7º, inciso 1, violência física. O inciso 2 fala da violência psicológica. Aqui é bastante complexo, uma vez que esse tipo de violência já existia, mas ela foi aí modificada pela Lei 13.772 de 2018 para ampliar o âmbito da violência psicológica contra a mulher, que é muito grave. Inclusive, além desta prevista na Lei Maria da Penha, vale a pena relembrar que existe a violência psicológica do 147B do Código Penal e que, se hoje der tempo ainda, falaremos sobre ela aqui nesta aula. Para não estender muito, talvez falaremos dela apenas na próxima aula, que aí adentraremos melhor e faremos uma comparação desse inciso 2 da Maria da Penha com a violência psicológica do Código Penal. Vamos lá à leitura, então, desse inciso 2. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Bom, o inciso 2 da Lei Maria da Penha, o artigo 7º, inciso 2, é amplíssimo. Como vocês podem ver, me faltou quase fôlego para falar de todo ele. Mas, no final, ele ainda deixa em aberto. Ele não é aí fechado, um artigo fechado, né, taxativo. Ele é aberto, ele deixa margens para muitas outras atitudes que a pessoa possa sofrer e cause a ela prejuízo à saúde mental, psicológica e à autodeterminação. Portanto, é amplíssimo. Tanto esse artigo, quanto o 147B. Ele é amplo, então os homens terão que ter muitíssimo cuidado, porque se a mulher conseguir prova de que ela sofre violência psicológica, eles terão que pagar. E não é pouca coisa. Inclusive o afastamento, o distanciamento dele para com a mulher e a família é uma das medidas. Mas nós não estamos falando de medidas nesta aula, tá certo? O inciso 3 do artigo 7º da Lei Maria da Penha fala sobre a violência sexual, que diz: a violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, só de olhar, e a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Bem amplo também, ou seja, homens, companheiros e companheiras de mulheres que são aí, que têm orientação sexual, que sejam gays, mulheres que vivam com outras mulheres, não podem constranger uma a outra, e nem homens que vivam com mulheres trans também não podem pressioná-las a nada de forma sexual, inclusive reprodutiva, inclusive que vise presenciar o esposo ou
outras pessoas praticando ato sexual, ou que obrigue ela a praticar ato sexual para desejo próprio, para ele ver e sentir prazer, ou para ele receber dinheiro, né, em cima da prática sexual dela. E que também é crime se ele impedir ela de engravidar ou pressionar ela de engravidar. Também é crime sexual aí no inciso 3, se ele obrigar ela a abortar ou de qualquer forma, escondido ou não, der a ela algum produto, alguma substância que faça com que ela aborte e ela nem saiba, mas posteriormente descubra por meio de algum exame que tomou algum medicamento para abortar, sendo que ela nem queria ou jamais queria isso. Bom, esse é o inciso 3 do artigo 7º, que é a violência sexual no âmbito familiar, seja companheiro, seja esposo, seja companheira, seja companheiro de mulher trans, qualquer pessoa dessa que pratique violência sexual prevista no inciso 3 terá que pagar. Vamos para o inciso 4 do artigo 7º da Lei Maria da Penha, é a violência patrimonial. Esta aí muitos talvez não conheçam, mas a patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Aqui é uma violência patrimonial, qualquer forma que o homem ou companheiro encontre de reter o meio de subsistência da mulher, do trabalho dela, que ela quer trabalhar e ele não quer que ela trabalhe, ou que ele quer que ela trabalhe, mas quer ficar com os valores, com o dinheiro dela, todo ou parte desse dinheiro, que obrigue ela, que subtraia dela, total ou parcialmente, esses meios de trabalho, que destrua seus livros, se ela for uma advogada, uma psicóloga, que destrua o seu consultório de odontologia, por exemplo, qualquer meio aí é violência patrimonial. Por fim, o inciso 5, vamos finalizar com a violência moral. São 5 incisos do artigo 7º e estamos finalizando agora, já agradecendo você que esteve conosco nesta aula. Inciso 5 é a violência moral. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Calúnia, difamação e injúria estão previstas no Código Penal. Violência moral, como vocês perceberam, são os crimes tipificados aí no artigo 138, 139 e 140, que são calúnia, difamação e injúria. Esses crimes já são previstos no Código Penal e têm as suas punições próprias. Mas a Lei Maria da Penha vai fornecer aí, não baseando no Código Penal dos crimes contra a honra, vai fornecer à mulher via Lei Maria da Penha uma punição para os homens que praticam violência moral contra a mulher. Além do afastamento do lar e do afastamento da pessoa, do distanciamento da pessoa, haverá também punição de reclusão e multa contra quem praticar esses crimes previstos na Lei Maria da Penha. Bom, por hoje acredito que já deu. Nós acrescentamos demasiadas coisas a essa aula, até coisas que não deveriam ser necessárias, mas na próxima aula eu farei aí uma comparação, como eu já disse, entre 147B e o inciso 2, que é a violência psicológica, inciso 2, do artigo 7º da Lei Maria da Penha, violência psicológica da Maria da Penha e violência psicológica do artigo 147B do Código Penal, que é para mulheres no geral. Tá certo? Até a próxima aula, espero que tenha gostado. Tchau, tchau!